Olá, meus amados, que bom! Mais uma transmissão na mira da saúde, com todas as dificuldades aqui, dificuldades naturais, né? Chuva, queda de energia, enfim, mesmo assim, nosso coração é inabalável para continuar transmitindo esta verdade. Na mira da saúde, nós vamos desfrutar estas verdades a fim de que nós sejamos livres. A parte mais fundamental da nossa vida é ser livre. O assunto de hoje é um assunto abrangente. Acho que a maioria das pessoas hoje no mundo deve ter experimentado por algum momento a insônia. Não consegue dormir. Mesmo que chegou o sono, é horário de dormir, mas não consegue dormir por causa de tantas coisas que entram na mente e simplesmente vai atrás daquilo que entrou. Veja só, aquele que entra na mente. Você precisa prestar atenção nisto. Não é que você que resolveu para ter insônia ou não dormir ou seguir aqueles pensamentos estranhos, mas sim, de repente entra este pensamento e você, quando não estiver bem atento, aí vai atrás destes pensamentos. E assim, em vez de sono, nós escolhemos este pensamento estranho e simplesmente sono que veio vai embora. E assim tem gente que passa noites e noites sem poder dormir. E precisa de alguns medicamentos ou outros elementos fora de si para poder então induzir o sono. Na vida moderna, a insônia tem sido um problema sério, tem trazido tantos problemas e complicações e gerar realmente doenças orgânicas. Por causa disto, hoje vou apresentar este tema tão simples, soluciona de uma forma fácil, rápida e simples. Então, isso é nosso objetivo. Vou mostrar uma figura, uma foto na realidade, bem interessante. Tá, vamos lá, vamos para as telas. Aqui vocês estão vendo um casal com 4 filhos. Esta senhora teve 4 filhos gêmeos, né? Só que prematuros. Estes bebês não estão capacitados para viver por si só depois que veio a este mundo. Porque, principalmente, o aparelho respiratório, os pulmões, não estão, vamos dizer assim, maduros. Isto é, os pulmões ainda não fazem todas aquelas funções de troca de gás, expansão dos alvéolos, aquele compartimento que faz troca de gás carbônico e oxigênio, porque ainda precisava ser desenvolvido esta parte no útero, mas não teve esta oportunidade.
tinha que vir a este mundo. Bom, qual é o procedimento comum? Procedimento comum é colocar os bebês na incubadora, porque dentro da incubadora tem todo equipamento que consegue controlar a temperatura, controlar o teor de oxigênio, enfim. Aparentemente, a incubadora é a melhor opção e tem sido por muito tempo usado na neonatologia pelos pediatras, uso de incubadora. Mas uma coisa interessante, cientistas descobriram, os médicos mesmos. Sabe o que aconteceu? Lógico, incubadora tem número limitado, né? Não pode ter tantas incubadoras. Mesmo que hospital especializado na neonatologia, chega um momento que tem muito mais bebês prematuros do que incubadora. Então, qual é a preferência? Isso aconteceu de real na Colômbia. Diz que na Colômbia tem muitas mães adolescentes, mães solteiras. E estas mães solteiras, não via de regra, mas tem grande possibilidade de ter bebês prematuros. E assim, o governo tem que resolver esta situação, né? Então, isso não por causa da discriminação, pode até ser, mas as incubadoras que se dispunha era dada para aqueles bebês da família que tem condição. E aí, as mães solteiras, adolescentes que têm bebê prematuro, que também precisaria de incubadora, mas que não teve oportunidade, faltou incubadora. E aí, tinha que deixar o bebê onde? Fora da incubadeira. Mesmo estas mães adolescentes, elas preferiram ficar com ela mesma. Então colocava aqui no peito. Sabe o que acontecia? Coisa incrível. Quando o bebê é prematuro, ainda falta muitas funções, né? Uma das principais funções é que ainda não desenvolveu o centro no cérebro que regula a temperatura. Você nunca se preocupou para regular sua temperatura corpórea. Por quê? Isso é automático, não é mesmo? Meus amados, não é automático. Sua temperatura é regulada por alguém. Por exemplo, você está num ambiente frio, gelado. Por pouco tempo não é grande problema. Agora, se é muito longo, esse período de permanência na temperatura baixa, é problema sério. Por quê? Porque o organismo necessita de uma temperatura exata para que todo o metabolismo da célula ocorra normalmente. Então, o que acontece nesta situação de alteração de temperatura ambiental? Então, existe aqui no centro de controle de temperatura de elevar esta temperatura corpórea para que os fenômenos de vida continuem normalmente. Mas, isso quando o centro de controle de temperatura funciona. No caso da febre, é a mesma coisa.
Ah, mas é no caso da febre, não eleva a temperatura? Eleva. Isso numa outra palestra, quando falo da imunidade, infecção, eu vou mencionar. Mas o centro de controle de temperatura nas pessoas normais funciona normalmente. Isso em todas as pessoas. Desculpe. Mas os bebês prematuros que ainda não tiveram esse desenvolvimento no útero e tinha que sair ao mundo, tem grande problema. Então, na incubadora tem esses equipamentos que controlam a temperatura. Bom, agora, o bebê que está no peito da mãe, contato direto, pele a pele. Sabe o que acontece? Antes, cientistas não sabiam, mas quando está em contato direto com a pele da mãe, estes bebês que ainda não têm controle de temperatura no cérebro desenvolvido, coisa incrível, gente. Jamais cai a temperatura corpórea do bebê para baixo. Mas sim, sempre mantém uniforme. Sempre. Isso que cientistas descobriram. Por causa disto, veja só, na incubadora, quando a temperatura cai, o aparelho que vai iniciar, aumento da temperatura dentro da incubadora e assim temperatura corpórea do bebê também eleva. Então, existe como que fala? Um tempo que defasa, né? Mas no peito da mãe não existe esse perigo de defasagem. Mas sim, temperatura sempre mantém o anormal. E assim, os bebês desenvolveram melhor as condições respiratórias. E incrível que pareça, os bebês que estavam com a mãe recebiam a alta muito mais cedo, mais rápido do que os bebês que estavam na incubadora. Isso levou realmente à pesquisa. Na realidade, ainda não sabe por quê. Por que isso acontece? Mas, no resultado, isso acontece, então, os neonatologistas começaram a fazer isto. O que eu mostrei aqui na foto. Em vez de colocar os bebês na incubadora, então chamavam os pais, quando o bebê é prematuro, para ficar direto, este contato direto com a pele, fazendo estes cuidados. Sabe que nome deu para este tipo de tratamento? Sabe, entre os animais, que animais que carrega o bebê? Canguru, né? Canguru. Muito bom. Então, eles deram este nome. Cuidado das mães cangurus. Kangaroo Mom Care. CMC. Bom, aqui não precisa ser canguru, né? Tá cuidando direto. E assim, meus amados, os bebês desenvolvem muito, muito mais rápido. Outra figura que eu vou mostrar aqui. Esta foto
é realmente uma foto que você precisa avaliar mesmo. O que você está vendo aqui? Aqui você vê uma criança toda encolhida aqui, não é? E seus dois sapatos aqui está. E ele desenhou com giz uma mãe, uma mulher, né? Desenhou esta mulher e ele entrou dentro deste desenho, isso no chão de cimento, e ele agora encolhido, mas está dormindo sossegadamente. Que coisa, né? Isso foi observado, sabe onde? Lá no Iraque, quando teve a guerra de Iraque, no Oriente Médio. Esta criança, de um momento para outro, tornou-se órfã, porque os pais morreram na guerra, bombardeios, etc. E apareceram muitos órfãos. Pensa um pouco, órfão agora, de repente, sem mãe, sem pai, sem parente, não sabe por onde ir, não sabe o que fazer, choros e choros e choros. Durante o dia, pelo menos, então, com outros colegas, se vagueia. E à noite? O governo ainda não teve ação, porque é guerra, né? Tá. O que este menino fez? Olha, que brilhante ideia. De onde veio essa ideia? Ele precisava do peito da mãe, mesmo nessa idade. Porque a mãe simboliza a segurança, proteção. A mãe é tudo para uma criança. E daí, ele pegou giz e fez uma mãe. Olha só. Fez uma mãe. E ele deixou os sapatos fora da mãe, aí ele entra e deita e dorme. Se a gente olhar de uma forma social, é coisa triste, não é? Mas vamos olhar isto de uma forma espiritual. O que está acontecendo? Mesmo que Deus esteja dando sono para esta criança, por causa da insegurança que aconteceu, por causa dessa crueldade humana, ele estava totalmente insegura, totalmente desprotegida. Mas quem será que deu esta ideia de desenhar uma mãe? Que coisa extraordinária. Para mim, foi aquele que ama esta criança órfã. Ele desenhou a mãe, mesmo imaginária, agora ela tem a mãe, a proteção, a segurança. E ele dorme sossegadamente. Pegou sono num instante. Que coisa, né? O que isso nos fala? Precisamos aprender algumas coisas vendo estas realidades. Por que vem a insônia? Principal causa da insônia, no meu modo de ver isto, você mesmo quer resolver seu problema. Enquanto você não tem esta
capacidade para resolver seu problema, você quer. Seja o ódio, seja uma rejeição, traição, algum problema na empresa, seja alguém que levou seu dinheiro e não devolve. Aconteceu o problema. E neste mundo temos tantos problemas que acontecem. E você mesmo que resolver. E você não tem solução, não tem saída. Por quê? Todos nós somos limitados. Diante de câncer, existe algum ser humano que resolve câncer? Fofura? Hipertensão arterial? Doenças autoimunes? Nenhuma doença é solucionada por ser humano. E daí você se preocupa. Você quer solucionar. E não tem saída. Consequentemente, vem depressão, vem insônia, tristeza profunda, falta de apetite, alegria, nada. E por fim você deseja a morte. De onde veio todos esses elementos? Certamente do poder maligno. Poder maligno. Qual é a saída? Tem que ter o bem em mim, a vida em mim. A maioria das pessoas ignora este Criador que está atento com você, com cada ser humano. Eu vou apresentar agora a passagem da verdade, a Bíblia. Por quê? Somente na Bíblia que nós descobrimos estas verdades. Em João capítulo 14, Jesus fala para os discípulos e dá esta certeza. E eu rogarei, o verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus veio a este mundo para dar a vida, para consolar os mortos, consolar os doentes, consolar os endemoninhados. Consolar. O que é consolar? Oferecer a solução. Sem oferecer a solução não existe consolo. Então Jesus veio para fazer isto. Agora ele estava voltando para o Pai porque ele estava agora finalizando sua obra, seu trabalho aqui na terra. E os discípulos estavam meio que angustiados. E aí Jesus então fala: eu vou pedir para o Pai que mande, que dê outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus amados, lembre disto. O Consolador que Jesus deu, o Pai deu, é para estar sempre conosco. Lembre disto, meus amados. Tanta gente que
confunde ou não entende disto, sabe o que acontece? Pessoas rogam para que Deus dê Espírito Santo, o Consolador. Isso é grande equívoco. Deus, o Pai, já concedeu o Espírito Santo. Jesus que nos batizou com o Espírito Santo. João Batista batizou com a água. Agora Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Se você acreditar que o Espírito Santo está em mim, habita em mim, meus amados, sabe como você será? Será isto, o que Jesus nos disse. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, você e eu conhecemos o Espírito Santo, porque cremos que Jesus já nos deu e o Espírito Santo habita em nós. Olha aí, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós cremos isto. Você crê isto? Você crê que o Espírito, outro Consolador que Pai deu porque Jesus rogou, habita em você? Eu creio. Sabe qual é o resultado? Aqui diz: não vos deixarei órfãos. Sabe, você não é órfão? Você tem a mãe para aquele órfão. Você dá para experimentar esta segurança, esta proteção, seja nas suas doenças, seja nas suas tribulações, aflições deste mundo. Meus amados, você e eu não somos órfãos, porque o Consolador habita em nós. Que maravilha, né? Para aqueles que recebem o Consolador, crê que este Consolador que Jesus rogou para o Pai, e Pai já nos concedeu, que habita em nós, nós não somos órfãos. Próprio Jesus falou: até a consumação do século, eu vou estar com você, através do Espírito Santo. Será que pode haver insônia? Eu jamais tenho insônia. Por quê? Eu creio que o Espírito Santo habita em mim e ele faz lembrar todas as palavras que Jesus falou, que são vida. Portanto, os fenômenos de vida em mim é todo a vapor. Não tem insônia. Vamos continuar um pouco mais as palavras de Jesus? Ainda por um pouco, aí ele diz: voltarei para vós outros. Ele está falando sobre a sua crucifixão, sua morte. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais,
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus amados, quando Jesus nos manifesta, a próxima parte, como que ele nos manifesta, eu vou falar num outro momento. Meus amados, Jesus manifesta através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Quando Jesus nos manifesta, porque Espírito Santo faz com que nós lembremos das palavras de Jesus e guardemos no nosso íntimo e meditemos nestas palavras. Enquanto você medita as palavras de Jesus que o Espírito Santo faz lembrar, aquele Consolador que habita em você, que está em você, você é um com o Espírito Santo porque você crê nisto. Então, meus amados, não existe insônia. Como já apresentamos na palestra passada, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você, a despeito de tantas e tantas aflições que o inimigo traz, crendo que o Espírito Santo está em mim, que me conduz, que me guia para lembrar todas as palavras de Jesus e amar uns aos outros assim como Jesus me amou, meus amados. Assim como Jesus venceu, você e eu somos vencedores, mais do que vencedores. Aleluia! Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque não somos órfãos. Que maravilha, ó Pai! Temos toda a proteção, toda a segurança. O que temer? O que o inimigo pode fazer? Pode nos atrapalhar? Pai, que nós possamos desfrutar as suas palavras, suas promessas, e assim sermos mais do que vencedores. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!